Marido de Slendrina, mais conhecido como Nosferatu, é mais um dos vilões dos jogos de Slendrina. Não só em Slendrina, porque como sabemos, ele também aparece em Granny 2. Então nesse vídeo eu trago pra vocês a verdadeira história de Nosferatu, o marido de Slendrina. Então não sai daí e bora pro vídeo. O marido de Slendrina era uma pessoa normal qualquer. Ele era uma boa pessoa e inteligente. Seu nome é Liev. Ele nasceu em Moscou, na Rússia. Ele também nasceu no mesmo dia que Slendrina. E ele tinha uma paixão um pouco que estranha. Ele amava morcegos. Na verdade, em sua casa ele não tinha só um, e sim vários morcegos, onde ele fazia muitos experimentos. E em uma noite, ele criou uma poção que combinava DNA do morcego com a de um homem. Ele queria transformar o morcego em um homem. E com isso ele deu a poção para o morcego e depois de 4 horas o morcego mordeu ele. Após a mordida, o morcego morreu. Liev adormeceu e com isso ele acabou morrendo. Após o funeral, ele foi enterrado. Mas o que sua família não sabia era que ele ainda estava vivo. E depois de um dia, durante a noite, Liev começou a se transformar no caixão. Ele se transformou em um vampiro, que agora não é mais Liev, e sim Nosferatu. Depois ele saiu do túmulo e cheio de sangue ele começou a matar pessoas. Depois disso ele começou a vagar sem rumo. E ele finalmente encontrou um lugar para ficar, que é o asilo onde ele conheceu Slendrina e a sua mãe Angeline. Nosferatu mordeu Slendrina de repente, porque sentiu a maldição da família de Slendrina em seu sangue. Nesse ponto, Angeline, a mãe de Slendrina, pediu a Nosferatu que mantivesse a família funcionando. Mais tarde, ele encontrou um recém-nascido escondido no asilo. Nosferatu mordeu o bebê, mas como foi infectado pela maldição de Slendrina, o bebê cresceu tudo deformado e ficou parecido com metade alienígena e metade aranha. Então, como Nosferatu não queria a criança, um dia quando Slendrina e sua mãe não estavam em casa, Nosferatu pegou a criança e a abandonou em um porão. A mãe de Slendrina, zangada com Nosferatu por ter abandonado o bebê, bateu na cabeça dele e fez com que ele desmaiasse. E então fechou ele em um caixão e colocou em uma casa na floresta. Ela também colocou uma foto da família. E nem Slendrina e o protagonista do jogo não sabiam disso. Que após o protagonista abrir o caixão, Nosferatu acorda. E daquele dia em diante, ele teria odiado a mãe de Slendrina. E então Nosferatu, furioso, volta para casa da mãe de Slendrina e ele a coloca em uma gaiola e a deixa amarrada. Depois de tudo o que aconteceu, Nosferatu e Slendrina continuaram morando no castelo de Nosferatu. Até o protagonista do jogo encontrar os segredos deles e a mansão se destrói por completo. E nisso, Nosferatu acabou morrendo naquela destruição. E só vamos ver ele de novo lá em Granny 2, quando Granny Grandpa a deixa em um caixão totalmente amarrado por correntes. Isso pode ser pelo fato de que o Nosferatu fez com a Angeline. Uma curiosidade que poucos sabem é que em um episódio do Bob Esponja, ele aparece. O Nosferatu! Também não só nesse episódio, mas também em um filme dele próprio, chamado Nosferatu. E não só um, mas como também outros filmes. Mas e aí, o que acharam da história de Nosferatu, o marido de Slendrina? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo de todo mundo. Espero que tenham gostado do vídeo, então se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para não estar perdendo mais um vídeo novo para postar. Vejo vocês. O que vai ter em Granny 4? Será que terá Granny 4? Granny já é um jogo que tem uma franquia. No momento são 3 jogos. Granny capítulo 2 e Granny 3. Não sabemos o dia, mas sabemos que vem aí um quarto jogo da franquia, que será Granny 4. Mas o que esperar desse jogo? O que será que pode ter? Bom, isso é o que vamos ver no vídeo de hoje. Vou mostrar algumas teorias que tenho e o que pode ter no quarto jogo da franquia. Então não sai daí e bora pro vídeo. Uma coisa que acredito é que podemos ter outro membro da família no jogo, porque como vemos em Granny 1, era apenas a Granny, e em Granny 2 temos o Grandpa, que é o marido da Granny, e também temos o filho de Slendrina, que também é o neto da Granny. E em Granny 3 temos a Granny, o Grandpa e também a Slendrina. Então acredito muito que pode ter outro membro da família. Mas qual? Bom, os personagens de quem deu foto a developer colocar na franquia de Granny são os outros membros da família, que são eles: Slenderman, pai de Slendrina e marido de Angeline, Nosferatu, o marido de Slendrina, e também a Angeline, a mãe de Slendrina e filha de Granny e Grandpa. Mas o mais provável que eu acho que pode aparecer é a Angeline, porque como vimos, ela já apareceu lá em Granny 1, ou até mesmo o Nosferatu, que também já apareceu em Granny 2. Mas acho que se o Nosferatu for aparecer, vai ser depois da Angeline, ou seja, a Angeline aparecerá antes de Nosferatu. Ou seja, em Granny Slenderman 5. eu acho mais difícil de aparecer, mas quem sabe algum dia ele aparece mais pra frente nos jogos. Outra coisa que pode acontecer é a casa. Também como vimos nos outros jogos, cada jogo é em uma casa diferente. E isso também pode acontecer em Granny 4. Então depois da developer lançar Granny 3, alguns fãs fizeram um jogo de Granny 4. Mas como sabemos, é apenas um jogo feito por fã. E nesse fangame, a casa que eles estariam era em um farol, onde tem Granny, Grandpa, Angeline e Slendrina. Então a Granny 4 oficial pode ser em outra casa, mas também pode ser no farol. Porque o criador pode pegar a ideia dos fãs e trazer isso pro jogo oficial. Mas por que eu
eu acredito que isso pode acontecer? Bom, porque há um tempo atrás, antes de lançar Granny capítulo 2, um fã fez um jogo do Grandpa. E logo depois de um tempo, a Developer lançou o Granny 2. E o criado da Developer trouxe o Grandpa para os jogos oficiais de Granny. Então ele meio que pode pegar essa ideia de novo e trazer a Casa do Farol para o jogo. Mas também pode ser que ele tenha outra ideia e traga um lugar que só saberemos quando ele lançar o jogo. Outra coisa que também pode acontecer é, ou ele vai trazer de novo o filho de Slendrina, ou ele vai estar trazendo de volta a aranha. Que como vimos lá em Granny 1, tinha a aranha. E lá em Granny capítulo 2, tinha um filho de Slendrina. E uma coisa que a Developer gosta de fazer é trazer personagens antigos para seus novos jogos. Então acredito que ele pode estar trazendo algum deles, ou até mesmo trazer um outro novo. Mas o mais provável que eu acho que pode acontecer é trazer o filho de Slendrina, para meio que completar a família. Mas e aí, o que vocês acham que pode ter em Granny 4? Deixa aqui nos comentários tudo o que vocês acham que pode ter no jogo. Como Granny foi um jogo lançado depois de que vários jogos de Slendrina foram lançados, é claro que no jogo teria vários easter eggs, e que provavelmente você nunca tenha percebido esses easter eggs no jogo. E pra quem não sabe o que são easter eggs são coisas ou segredos que são escondidos dentro de um jogo que faz referência a outro jogo. Que no caso o jogo da Granny vai ter easter eggs que faz referências a jogos de Slendrina. Então nesse vídeo eu trago pra vocês 10 easter eggs em Granny que você não sabia. Então fica aí e bora pro vídeo. O primeiro easter egg é o ursinho Ted, que aparece no 7º jogo da franquia de Slendrina. É o mesmo urso que tá na casa de Granny, no qual quando a gente coloca ele no berço, a Slendrina aparece e toca a trilha sonora de menu do jogo Slendrina Decelar. O segundo está presente no jogo The House of Slendrina. Nesse jogo, tem um corredor cheio de quadros de desenhos na parede. Desses desenhos, 4 deles também tem na casa de Granny. 3 deles estão naquela escadaria na frente do quarto, onde estamos presos, e o segundo está em um cômodo onde tem uma mesa. O terceiro, ele foi colocado em uma das atualizações de Granny. Embora foi novidade para os jogadores de Granny, na realidade, ele não é tão recente assim, pois ele já apareceu em Slendrina, no penúltimo jogo da franquia, Slendrina The Forest, onde você deve procurar por 7 chaves para liberar o marido de Slendrina. E tem um carro no meio da floresta, que é praticamente igual ao mesmo carro da garagem de Granny, do mesmo modelo e do mesmo estado, todo destruído. O quarto easter egg é a cadeira de rodas. Muitos fazem teorias a respeito dessa cadeira, mas ela se parece muito com a do jogo, Slendrina The Asylum, onde no mapa pode-se encontrar várias cadeiras de roda no jogo todo. O quinto easter egg é aquela jaula do sótão, que está sendo vigiada por uma câmera. A mesma coisa com a cadeira de rodas. E no jogo Slendrina X, no último jogo da franquia, existe uma sala de trás de uma das cozinhas da casa, e nessa sala está uma jaula bem parecida com a que encontramos em Granny. E o mais curioso é que em Slendrina X, a mãe de Slendrina está presa dentro dessa jaula. A estante de livros já apareceu em muitos jogos da franquia, mas a estante de livros, que abre uma passagem secreta, apareceu pela primeira vez no jogo Slendrina 2D, que no qual você deve puxar uma alavanca para que a estante de livros libere uma porta para a escadaria secreta, que é exatamente igual em Granny. Você precisa puxar uma alavanca para que a estante de livros abra a porta. Outra estante dessas aparece em Slendrina X, só que está um pouco diferente. Você puxa um livro que está prestes a cair, e então ela libera uma porta para um quarto secreto. Pra quem acompanhou os jogos de Slendrina, sabe que o livro não é novidade pra ninguém. É o mesmo livro que apareceu nos jogos Slendrina Decelar e também no jogo Slendrina Decelar 2. Porém, eu acredito que aquele livro é o mesmo que aparece no jogo Slendrina X, que no qual usamos ele para prender o espírito de Slendrina. A pilha de barril é um pouco mais complicado. Não se sabe ao certo de onde ele apareceu pela primeira vez. Porém, ele está presente em vários jogos, como The House of Slendrina, The Shield of Slendrina, Slendrina Decelar 2 e entre outros. A aranha não é novidade para ninguém, já que ele aparece no jogo Slendrina X. Mas o que muitos ainda não sabem, ou os que já sabem talvez nem se lembrem, é que a aranha deu a sua primeira aparição no 6º jogo da franquia de Slendrina. Ou seja, ela apareceu pela primeira vez no jogo The Shield of Slendrina, bem no início do jogo. A mãe de Slendrina, a Angeline, apareceu em Granny também. Isso acabou quebrando muitas teorias, como o fato de Granny ser a mãe de Slendrina. Porém, a Angeline aparece também acorrentada em Slendrina X. Mas e aí, quais easter eggs que vocês já sabiam? Tudo sobre o Grandpa. Opa, e aí, como vocês estão? Eu sou o Storm e nesse vídeo vocês vão saber tudo o que se sabe até hoje sobre o Grandpa. Então fica aí e bora pro vídeo. Grandpa Como de nós já Granny sabemos, 1, Grandpa é o Granny antagonista 2, secundário da saga de Granny... Granny, Não, fazendo aparições Granny 2, importantes em dois Granny jogos da 3 saga, Granny e Chapter The 2 e Twins, Granny original. 3. E basicamente a função dele é dificultar mais ainda a vida do jogador, e The já que Twins teremos que Remake. lidar com dois personagens querendo te matar ao mesmo tempo. Granny Sua 4 é o aparência clã da de um velho Necrotério, blues, um conjunto de Granny roupas 4 velhas e Rebelião sujas. e Seu Granny rosto é um pouco 4. menos alargado do que o de 3 jogos Granny não e os olhos oficiais. completamente brancos. Quer dizer, Esse 4 jogos não personagem anda um oficiais. pouco curvado e na sua mão direita usa um bastão ensanguentado. Pé de cabra ensanguentado. Família.
Grandpa é o marido de Granny. Não se sabe exatamente quanto tempo eles estão juntos, mas tendo em conta a idade avançada dos dois, podemos deduzir que eles estão juntos há anos, ou talvez até décadas. Os dois são pais de Angeline e, consequentemente, Grandpa é o avô materno de Slendrina. Ocupações. O próprio criador de Granny, a developer, já confirmou que no passado ele era um Então a excelente militar. Slendrina Isso explica porque ele é tão tem o bom avô uso de armas paterno, e o porquê ele que tem armas em é sua o casa. pai do Já que se Slenderman. lembrarmos, em Granny Chapter 2 podemos encontrar granadas e armas de fogo. Isso também nos explica porque no segundo jogo a sua casa tem uma pista de aterrissagem com um helicóptero. Continuando com o tema de suas ocupações, podemos observar que também no segundo jogo ele é o portador da chave de segurança que abre a cabine de vigilância da casa. Isso nos indica que ele é o único administrador desses sistemas de câmeras. E também podemos deduzir que ele pode ser um especialista nesse assunto. Comportamento. Como Granny, Grandpa também vai querer te matar quando sentir sua presença e vai gritar quando isso acontecer. A diferença de Granny é que Grandpa tem problemas auditivos e ele só vai escutar barulhos muito fortes, como um tiro de escopeta ou quando acidentalmente derrubamos algo que pertencia a ele. Algo muito interessante é que o Grandpa possui uma grande força, já que se observarmos, quando somos golpeados, o nosso personagem dá várias voltas antes de cair, e isso é por causa da grande força na qual ele nos atinge. E vale destacar que ele faz isso com apenas um braço. Com isso, podemos dizer que o Grandpa tem habilidades sobrenaturais. Além de que, quando derrubamos ele, seja por um choque ou por um tiro de escopeta, ele reaparece após alguns minutos, e com isso podemos afirmar que o Grandpa já não é mais humano. Como última curiosidade sobre seu comportamento, Grandpa tem a necessidade de dormir por alguns segundos. Isso ele faz tanto no segundo jogo quanto no terceiro. E sim, eu sei que isso acaba sendo um pouco controverso a nossa teoria de que ele já não é mais humano. Pois se ele já não é mais humano, qual a necessidade dele dormir? Bom, a resposta ainda segue sendo um mistério. E o que eu posso dizer é que mesmo o Grandpa sendo imortal, ele ainda tem a necessidade ou o prazer de tirar uma soneca. Outras participações. Grandpa tem uma aparição extra em The Twins, o jogo dos gêmeos também desenvolvido pela developer. Esse jogo é baseado no mesmo princípio dos jogos de Granny. Temos que procurar vários objetos que formam um quebra-cabeça e que ao completar podemos concluir o jogo. E vale lembrar que a participação de Grandpa em The Twins não é canônica, já que é apenas um crossover para tornar o jogo mais divertido. Curiosidades extras. Como sabemos, Grandpa não aparece no primeiro jogo de Granny, então a pergunta é, onde ele estava todo esse tempo? Bom, como a developer já falou, a primeira casa do primeiro jogo é a casa de Granny, enquanto a segunda casa do segundo jogo pertence ao Grandpa. Então isso nos faz acreditar que durante os eventos do primeiro jogo, Grandpa estava em sua casa. E outra coisa que vale lembrar é que o Grandpa tem em sua casa um sistema de vigilância, no qual ele é o administrador. E tendo isso em conta, podemos deduzir que foi ele quem instalou o sistema de segurança que tem na casa de Granny no primeiro jogo. Mas isso que eu acabei de falar é apenas uma teoria, já que não é mencionado em nada sobre o Grandpa no primeiro jogo, ou em outro jogo antes de Granny 1. Bom, realmente espero que tenham gostado desse vídeo, então se gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal, assim vocês não perdem mais nenhum vídeo novo que eu postar. Mas então é isso, vejo vocês no próximo vídeo e fui!